Oi, gente, bem-vindos ou bem-vindos de volta. E é um prazer tê-los aqui na minha primeira segunda de suspense. Então, eu só queria primeiro pedir desculpa pela iluminação e pelo som. Eu queria fazer esse vídeo perto da minha estante de livros, mas eu moro numa rua muito movimentada e sempre dá para escutar o barulho dos carros. E eu tentei esperar até a noite no domingo para gravar esse vídeo, para ver no que vai dar. E eu não sei se você consegue escutar os carros, provavelmente consegue, então. E o resultado é que por ser tão tarde da noite, a iluminação aqui também não é das melhores, então eu quero que você me diga se o som e a iluminação te incomodam, e eu vou tentar talvez só fazer o vídeo lá no meu quarto como os outros, porque é o único espaço na minha casa que não tem som de tráfego. Mas bem, eu só queria aqui fazer uma introdução ao que esperar dessas segundas-feiras de suspense. Os livros de suspense realmente, mistério, de detetive, thriller, são os meus favoritos. É geralmente o que eu leio. Adoro Agatha Christie porque é uma relação muito emocional que eu tenho com ela, pela coleção dos seus livros e ter sido algo que eu dividi com meu avô. E por causa dela eu tenho esse amor de não só leitura, mas amor de mistério. É o meu gênero favorito. Na verdade eu leio muito poucos outros gêneros, talvez clássicos, mas quando eu quero escapar do mundo, o livro que eu pego e que me dá prazer é sempre isso, de mistério, né? Então, agora eu tô tentando expandir um pouco os meus horizontes. Eu tô incluindo thrillers e horror e suspense e dramas psicológicos, mas é basicamente mistério, né, gente? Mas eu vou tentar expandir um pouquinho aqui, mas pelo menos eu tô pegando autores mais modernos, porque geralmente eu lia só livro o que eles chamam da Golden Age do mistério, né? E que são aqueles livros escritos na Inglaterra em 1920, 30, 40. Tô lendo livros mais modernos, então, assim, vamos ver. Mas, por essa ser o meu amor, minha paixão, o meu critério de avaliação dos livros tem um pouco a ver com o que eu espero de um livro de mistério. Então, quando eu avaliar esses livros, eu vou estar usando um cálculo complicadíssimo, que eu vou estar somando aqui 6 critérios, cada um que pode ser de 0 a 10. Eu vou somar isso tudo, dividir por 6 e depois dividir por 2, para ter os meus 5 bigodes, que é a nota máxima que eu vou dar, que são 5 estrelas, né? O que seria o meu rating do Goodreads. Mas eu vou dar para vocês só a minha avaliação em cada um desses critérios e depois a nota final do livro. Eu só quero dizer que isso são coisas que eu procuro em um livro para gostar. São coisas que são importantes para mim. Se não é importante para você, não quero que você se prenda ao meu valor de avaliação, mas quando você lê um livro, né, você tem que ter um critério para avaliar, e esse é o meu. Eu espero que bata com a forma e coisas que você acha importante no livro, mas se não bater, diz aí embaixo o que é que você procura em um livro. Para mim, as 6 coisas que eu procuro em um livro, a primeira, acima de tudo, é a diversão. É um livro que, pra mim, quando eu leio, eu não consigo botar pra baixo. Eu tenho que ler de uma vez só, que se eu botar pra baixo, eu fico pensando nesse livro, porque eu vou assim que chegar em casa, terminar o meu trabalho, eu vou chegar em casa, botar o pé pra cima e vou continuar a ler. Se eu precisei parar. É aquele livro que se eu acordo de 3 horas da manhã, eu começo a abrir até eu dormir de novo. É aquele livro que eu quero contar pras pessoas. É um livro que eu quero chegar aqui e dizer pra você, nossa, vamos conversar sobre ele. Entendeu? Então esse é o meu primeiro critério. Assim, às vezes o livro é uma bosta nos outros critérios, mas se a diversão for grande, é um livro que eu digo pra você, vá lá, cara, e leia, entendeu? Então, pra mim, um livro, eu quero escapar, eu quero sentir que eu não gastei o meu tempo lendo esse livro. Eu quero um livro que vale a pena.
O segundo critério que eu tenho são os personagens. Para mim, eu preciso, para que eu goste de um livro, o autor tem que descrever bem e construir bem os personagens. Para mim, esse critério quer dizer que quando o livro terminou, eu entendo e conheço todas as pessoas a quais eu fui apresentada. Então, para mim, se eu sinto como se eu conheço aqueles personagens, que eles pudessem ser reais, se eles se tornaram reais na minha cabeça, então eu daria uma avaliação alta. O terceiro é o que eu chamo de ambientação ou setting. Para mim, eu quero que o tempo e o espaço sejam um personagem no livro. Eu quero que, se um autor me diga que escreveu, que o livro se passa em 1920 na Inglaterra, eu me sinta na Inglaterra e em 1920. Se for um livro moderno e se passe no Rio de Janeiro, eu quero me sentir no Rio de Janeiro. Eu não quero que seja um livro que possa... que o Rio de Janeiro, por exemplo, não seja um personagem, entendeu? Se o livro puder ter se passado em qualquer metrópolis, então eu acho que a minha avaliação na ambientação vai ser um pouco mais baixa, porque o autor não precisava nem ter mencionado a cidade, né? Se você vai mencionar uma cidade, ou se você vai mencionar uma época ou uma era, eu quero me sentir lá. Se não mencione, porque aí a tua nota vai ser alta também. Porque você não mencionou, né? Pra mim, a outra coisa muito importante é a justiça. O que eu chamo de justiça? Em livros de mistério, eu não gosto... Não, na verdade, eu tenho verdadeiro horror quando um autor tá fazendo a conclusão do livro e de repente alguma coisa acontece, bom... Pô, não teve dica nenhuma de que isso vai acontecer. O autor, pra mim, tem que ser justo. Tem que botar todas as dicas no livro para que o leitor chegue à mesma conclusão. E se eu não chegar à conclusão certa, eu bato na minha cabeça e digo, oh, meu, como é que eu não vi isso? Tava lá o tempo todo. Entendeu? Então, se o autor for justo nesse sentido, então, geralmente eu acho que essa é uma das coisas que, pelo menos nos livros que eu tenho lido ultimamente, é uma das avaliações mais altas, porque ainda bem, inshallah, que os autores que eu tenho lido têm prestado muita atenção nisso. Eu não gosto de ser passada a perna, eu não gosto de ser trapaceada no livro, entendeu? Pra mim não tem... Num livro, eu posso adorar o livro, mas se eu fui trapaceada no final, eu jogo pra baixo e não recomendo pra ninguém. Então, pra mim, justiça é a coisa mais importante no mistério. E tem livros de horror e outro drama e tal, que eu vou estar lendo que não necessariamente é um whodunit, ou você não precisa saber quem fez ou como fez. Então, o que eu vou estar usando esse critério em livros que não importa, é se o clímax do livro, o protagonista agiu de forma condizente com si mesma, ou mesmo. O que eu quero dizer com isso? Digamos, porque às vezes o que acontece é que, digamos que não seja um mistério e tal, mas o autor pega e para poder fazer o clímax dele ou dela funcionar, faz o protagonista agir de uma forma que ninguém na vida mudaria de 8 a 80 assim em 3 minutos. Tipo, pensa a última temporada do Game of Thrones. Não. Então, se não for um livro de mistério, eu vou estar usando esse critério para ver se os personagens e principalmente os protagonistas ou quem quer que seja relevante ou quer que seja relevante para o clímax agiu de forma condizente com si mesmo que foi descrita até então no livro. A minha outro critério só tem mais duas. Eu tenho a plot, que é o enredo, e a execução. O enredo, então, pra mim, eu gosto de coisas novas e diferentes e coisas do tipo. E eu sei que é difícil escrever um livro original, porque as ideias já tem aí há muito tempo. Então, pra mim, o que eu quero com
a originalidade do enredo, ou o enredo em si. Eu quero um enredo que ou seja uma ideia extremamente original, que o autor inventou não sei da onde, e eu tô lá, me inscrevi para ler, ou uma ideia que já tenha sido usado até mesmo muitas vezes, mas o autor conseguiu fazer um twist, ou dar o seu gostinho para essa ideia. Então o livro se realmente torna essa coisa que, mesmo que seja uma ideia que existisse, que seja nova, inovativa, original. E o outro é a execução. E eu separei os dois porque tem vezes que a ideia não é original, mas o autor executa de uma forma tão grande que compensa. E o contrário é verdadeiro. Às vezes é uma ideia extremamente original que, por ter sido tão original, o autor pisa na bola, né? Então a execução para mim é quando o enredo, a ideia original do livro é tão bem feita que você chega assim no final e diz: oh meu Deus, vi na minha cabeça e eu fiz acontecer, entendeu? Então assim, a execução, porque ideias e execuções tem que andar assim, né? Então, esses são os meus critérios de avaliação. Tem um sétimo critério que nem sempre é usado, que é o que eu estou chamando de deduções. Deduções? Subtrações. Subtrações. O que é isso? Bem, eu tento entender, quando eu estou lendo um livro, a época em que foi escrito, porque eu sei que tem muitas coisas que foram escritas em 1920, 1860, não tem nada a ver com o mundo moderno que a gente tem hoje em dia. E, na verdade, seria bem desconfortável até de ler, entendeu? Misoginia e racismo e estereotipos e coisa do tipo. Se for um livro moderno, por exemplo, que tem algumas coisas, algum dessas coisas que me deixam desconfortáveis porque você não tá sabendo construir, o personagem cai no estereótipo e acaba fazendo comentários de preconceito e coisa do tipo, eu deduzo o ponto mesmo. Se for um livro mais antigo, eu dou um certo desconto porque eu tento ver o contexto em que o livro foi escrito. Continua me deixando desconfortável, mas se foi dentro do contexto, não quer dizer que seja certo, mas eu não estaria fazendo deduções. Porém, se até mesmo dentro do contexto forem coisas que na época seria assim, aí eu deduzo. Então, esses são os meus critérios para o livro. Eu também queria dizer assim que eu leio pelo prazer de ler, entendeu? Não sou uma pessoa muito literária, então queria deixar aqui bem claro para você fazer sua decisão se você quer continuar assistindo meus vídeos nas segundas-feiras, é que eu não sou uma pessoa literária. Eu não sei da linguagem que se usa de livro, o que é prosa, perspectiva, o que é... Às vezes eu não sei nem o que é primeira, terceira pessoa. Usar essas palavras bonitas você não vai escutar aqui nesse canal. O que você vai escutar nesse canal é o amor, a diversão, como eu me senti, como o livro me fez me sentir, é uma coisa leiga, mas de coração. Então, só para deixar bem claro, é isso. Talvez com o tempo eu faça minhas pesquisas e aprenda a linguagem mais, mas no momento assim, se eu fosse começar a me preocupar com isso, acho que eu não faria esse. Tem muitos livros que eu realmente queria dividir. Então, a outra coisa que eu vou deixar assim, claro também, infelizmente tem muitos dos livros que eu tenho lido e eu quero ler, que eu acho que ainda não foram traduzidos e publicados no Brasil. Mas são autores que eu sei que já têm livros publicados no Brasil, ou talvez venham até. Então, a maioria das vezes, se tiver um título em português que eu tenha achado, eu vou dizer qual é o nome do título e do autor, e eu vou recomendar para vocês. Se não,
Eu vou dizer o título em inglês, mas eu também vou fazer a resenha do livro já, para você já botar assim na sua listinha e ler assim que for publicado no Brasil. Desculpa se alguns desses não foram relevantes, eu sou dando vontade, mas você sabe que você pode sempre comprar, se você lê em inglês ou outras línguas, você pode, eu vou até fazer uma aqui embaixo. Tem o A-Books, que tem na Inglaterra, na Alemanha, na França, no Canadá, nos Estados Unidos, que você pode importar livros. O Amazon no Brasil também. Você pode, às vezes, achar uns livros em inglês ou em outra língua que você leia, se te interessa muito. Se não, escreve lá o nome, bota na lista, vai na sua livraria e diz pra galera, olha, assim que for publicado, eu quero ler esse livro, me diga. Certo? Porque tem uns que você precisa. E com isso agora eu vou fazer aqui, são os livros que eu quero ler primeiro e são os livros que eu vou estar fazendo a resenha. Eu vou, de novo, vou falar aqui dos livros, mas eu não sei. Eu pesquisei, tem uns que eu não sei se foi já traduzido, e eu peço desculpa, mas vai ser nesse sentido. Eu acho que a maioria desses aqui, talvez não. Mas o primeiro que eu vou ver esse aqui, que seria The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, which, não sei qual vai ser o título em português, mas traduzindo seria As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Tô interrompendo aqui um pouquinho, só para dizer que após a gravação desse vídeo, eu fiz uma pesquisa mais aprofundada e descobri que esse livro foi publicado no Brasil já, e a tradução realmente se chama As 7 Mortes de Evelyn Hardcastle. Por um autor britânico, Stuart Turton, é o primeiro livro dele. Esse livro aqui é muito interessante. Essa Evelyn vai morrer no fim do dia. Tem o detetive da história, que tem 8 dias para resolver a morte dela, para descobrir quem matou essa mulher. Se ele não descobrir ao fim do 8º dia, quando ela morrer, ele vai voltar pro primeiro dia e reviver esses 8 dias quantas vezes forem necessárias até que ele resolva. Porém, contudo, todavia, a cada dia desses 8 dias, ele vive o dia que ela morre de novo dentro do corpo de um outro personagem. Então, existem 8 personagens que o detetive representa ou habita o corpo. Cada vez que ele acorda, ele é um personagem diferente. E ele só tem um dia em cada um desses 8 personagens para resolver o mistério. Assim, cara, minha cabeça já tá confusa, eu preciso ler esse livro. Então, tá na minha livro aqui. Outro livro que eu tenho, esse aqui, minha amiga Luciana, te amo. Ela adora objetos cortantes, adora Gillian Flynn. Ela me recomendou demais. Eu quero ler os 3 livros da Gillian Flynn e esse aqui é A Garota Exemplar no Brasil. E eu vou ler esse livro primeiro porque eu acho que de todo mundo que ama a Gillian, esse é um dos favoritos dela, e eu tô com medo de que um dia eu esteja comprando o livro, indo no Amazon ou coisa do tipo, e alguém diga pra mim a conclusão. Eu não gosto de spoilers, eu não quero que esse livro seja spoiled for me, então vai ser o primeiro que eu vou ler. E, lembrei, quando eu estiver falando de livros, eu sei que a maioria da galera segura livro e tal. Eu provavelmente não vou segurar porque eu gosto de falar com as minhas mãos e também porque a maioria dos livros eu estarei lendo em inglês. Então a capa não é relevante para vocês aí. Então o que eu vou fazer, eu sempre vou deixar em algum lugar aqui a capa do livro no Brasil, para você ter uma ideia, se for um livro que tenha sido publicado. Esse daqui é um livro que eu sei que foi publicado no Brasil, é chamado A Última Festa, da Lucy Foley. Eu quero muito ler esse livro e também eu quero ler o segundo, que ainda não foi publicado no Brasil, mas eu ouvi dizer que é muito melhor do que esse, que é o The Guest List. Então, em ambos, o que acontece? É um grupo de personagens que estão isolados ou numa ilha, no segundo, nesse daqui é num resort na Escócia. E alguém morre, você sabe que ninguém pode sair, ninguém pode entrar. Então, quem matou foi uma das pessoas que estavam lá.
É o tipo de mistério que eu gosto, então eu realmente quero ler ambos os livros. O outro que eu quero ler, esse aqui vocês conhecem, é o Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Eu ouvi falar muito do livro dele, Suicidas. Eu tô muito interessada nesse livro. Eu não sei se eu tenho estômago ou cabeça para ler, mas ninguém que eu conheço leu esse livro para me dar o spoiler, então eu me decidi que eu vou ler todos os livros do Rafael Montes. Eu achei esse aqui em inglês aqui, então eu vou começar com esse. Eu acho que os outros, eu tô fazendo aí um rolê, eu acho que eu vou combinar com minha mãe, ela compra o e-livro no Kindle dela e eu assino por aqui, não sei. Mas os livros do Rafael Montes e da Cláudia Lemes eu quero muito ler. O da Cláudia Lemes eu acho que eu consigo achar por aqui, mas o do Rafael Montes não. Eu queria muito saber dos Suicidas a esse ponto, então não quero spoilers. Mas Dias Perfeitos vai ser o primeiro que eu leio, porque foi o que eu achei aqui na minha biblioteca. Uma autora que eu li, meu Deus, que mulher! Ruth Ware. Eu li The Turn of the Key, ainda não foi traduzido no Brasil, vai ser a minha primeira resenha. Esse livro é maravilhoso, eu li, eu não botei pra baixo, eu passei a noite acordada, eu precisava saber. E ela escreveu de uma forma que me captivou. Me lembrou da Agatha Christie, me deixou tão feliz, porque foi a primeira autora que eu li, que eu amei, que eu sei que eu posso conhecer, porque todas as minhas autoras favoritas até então são mortas. Você não tem noção do que é ter uma autora favorita que tá viva. Quer dizer, a maioria das pessoas tem noção. Mas, gente... Então, eu adorei esse livro. Então, na minha lista pra ler, eu tenho todos os outros livros dela. E eu sei que os primeiros 3 foram traduzidos no Brasil. E os outros, inclusive o último, não. Mas eu vou fazer a resenha. Eu não vou dar spoilers desses no vídeo que eu vou fazer em português, porque não é justo. Eu sei que não foi traduzido no Brasil. E eu só vou falar por cima, mas eu vou fazer a resenha assim, porque eu acho que vale muito a pena ler essa autora. E agora que eu falei em spoiler, só pra você saber, no meu canal eu não vou dar spoiler. Todos os minhas resenhas vão ser tão spoiler free quanto possível, sem spoilers mesmo. Se for um livro que eu precisar falar, porque eu preciso ter dessa discussão que vai ter spoiler, eu vou dividir o livro em um vídeo em 2 vídeos. Parte 1, parte 2. Parte 1, spoiler free. Parte 2 é quando eu falo mesmo, boto pra fora. Você faz essa escolha se você quer escutar ou não pode, pra não correr nenhum risco de você escutar sem querer. Porque eu não quero tirar o prazer da leitura de vocês de forma alguma, porque não tem coisa pior que eu goste. Não tem coisa pior pra mim do que spoiler, então eu não quero fazer isso com vocês. Então vai ser parte 1, parte 2. Se você vê que tem 2 vídeos, é por isso. É porque os vídeos que eu preciso falar, que vai ter um spoiler, mas vai ser um vídeo separado. Pois bem. Todos os livros da Ruth Ware que eu quero ler, eu acho que esse aqui já foi publicado no Brasil, é Em um Bosque Muito Escuro. Eu tô mostrando, mas eu vou botar todos aqui pra vocês saberem. Esse aqui também foi publicado, A Mulher na Cabine 10. E o outro que eu tenho pra ler é o mais recente dela, One by One. Não foi publicado no Brasil, mas... eu quero ler. Então também tem esses aqui que eu acho que não tem no Brasil, é um do autor do Winnie the Pooh, The Red House Mystery, An English Murder by Cyril Ware, é um mistério isolado em Natal, e ouvi falar muito da Josephine Tey. Esses 3 são todos da Golden Age do mistério, e esse aqui é The Door of Time. Eu acho que não foi traduzido no Brasil ainda. E finalmente um dos meus autores favoritos, vocês precisam ler, tem que ser traduzido e publicado no Brasil, é o Anthony Horowitz. O primeiro que eu li dele, Magpie Murders, é tão meta. Não vou nem entrar aqui, porque eu vou ter que pensar aqui como é que eu vou fazer pra falar com vocês. Eu acho que vai ser a minha segunda resenha, porque esse livro eu li. Gente, desculpa, foi a minha primeira casualidade da nova máquina.
A bateria morreu e eu não queria esperar até meia-noite hoje para continuar no exato local que eu tava. Então, peço desculpa aqui por essa mudança de qualidade de luz, de som, de tudo. Mas bem, eu só tinha mais 2 livros para terminar da minha lista de que eu tô planejando ler agora. Então eu tava falando do Magpie Murders, do Anthony Horowitz. Eu sei que tem algum dos livros do Alex Hyder dele que foram traduzidos no Brasil. O cara é fantástico, é maravilhoso. Ele é... Quem já assistiu aquela série de detetive durante a Guerra Mundial chamada Foyle's War, ele é o escritor daquilo. Ele fez alguns episódios do Midsomer Murder, ele trabalha com televisão, ele trabalha com adaptação, ele adaptou alguns dos livros do Poirot e ele publicou livros em vários gêneros. Eu acho que o Alex Rider é um livro de meio que de espião, mas de adolescente, como o Artemis Fowl, coisa do tipo. Não tenho certeza, não li, não me interessa. Mas ele começou agora, desde 2000, acho que 16 ou 17, a publicar livros de mistérios. Então ele tem 2 séries. Eu planejo ler ambas. Uma que é o do Magpie Murders, que eu tô falando agora. É basicamente um livro dentro de um livro. Extremamente meta. Muito legal. É sobre uma mulher que trabalha numa editora que recebe esse livro desse autor de detetive horrível. Os livros dele vendem pra caramba, mas o cara é bem desprezível mesmo. Mas ela recebe esse livro, então começa com ela lendo o livro. Então você tem esse background e passa a ler o livro que ele escreveu. O Horowitz, escreveu 2 livros dentro de um, porque você lê o mistério todinho de dentro, mas quando tá chegando nos últimos capítulos, você descobre o quê? Que estão faltando. E o autor, o quê? Morreu. E a editora, o quê? Acha que não foi suicídio como aparece ser. Então são 2 mistérios. É o mistério da vida real que aconteceu com o autor, mas também o mistério de que o autor escreveu do livro que a gente está lendo. E então eu quero ver se vai ter conclusão para os 2 e coisa do tipo, mas um livro dentro de um livro, assim, me interessa. Então, com certeza tá na minha lista de ser lido. E a outra série dele também, que é como se fosse um Sherlock Holmes and Watson moderno. Sherlock Holmes, no caso, seria o detetive dele. Esqueci o nome dele agora. Quando eu ler, eu digo pra vocês. Mas tem o detetive dele, que é um detetive privado, não sei se bem é essa palavra, mas é como se fosse um Poirot, um Holmes da vida. Ele não trabalha mais pra polícia, apesar de ter tido trabalhar no passado. E esse detetive pede ao Horowitz, o próprio autor do livro, pra ser o Watson dele, né? Então, isso me interessa, assim, muito também, é ver como é que o autor se fazendo de personagem, assim. Estou intrigada, interessada, com certeza vou ler. E o último livro na minha lista foi publicado no Brasil, é do Alex North, e se chama O Homem Sussurro. Então eu acho que esse O Homem Sussurro é mais no horror, terror, suspense. Não sei se tem um lado mais policial e coisa do tipo. Eu tentei não ler muito sobre o livro, porque geralmente é um gênero que eu não leio, então eu não quero criar expectativas, eu só quero ler e ver se eu gosto ou não. Mas é basicamente a história, tem esse Homem Sussurro, que é, eu acho que um serial killer de crianças que aparece do lado de fora da janela de umas crianças e sussurra alguma coisa. E depois essas crianças desaparecem ou morrem, uma coisa do tipo, e você não sabe se o Homem Sussurro existe, se é um serial killer real, ou se é
supernatural e coisas do tipo. E nessa cidade onde tem esse homem sussurro, mudou-se um pai e o seu filho após uma morte trágica da família. Então, o livro passa através desses dois protagonistas. Eu imagino que talvez a criança vai escutar o sussurro, não sei, mas tá na minha lista a ser lida. Então é isso, muito obrigado, desculpa por essa mudança, mas me diga aqui embaixo, deixa o seu comentário se a luz e o som te incomodou demais, porque se incomodou eu vou passar a fazer o vídeo em outro lugar que seja, não precisa ser na biblioteca, você sabe que tem um aí, eu vou tentar adaptar o meu espaço. Se tem uns livros de mistério e suspenses em português que você recomenda, me deixa a recomendação aqui embaixo também, que talvez nos dias que o livro não tenha sido traduzido, eu leia dois e faça resenha de um desses livros, só para balancear as coisas. Desculpa se eu tô deixando você super animada para ler livros que ainda não foram publicados, e também daqueles livros do Golden Age Mysteries. Se tem título em português que eu não descobri, deixa aqui embaixo para eu saber também. Quando eu fizer a resenha, eu informo o título e a editora e tudo. Então é isso, obrigada de novo por estar aqui. Segunda-feira que vem eu vou estar falando sobre o Turn of the Key, da Ruth Ware. Espero que seja publicado no Brasil muito em breve, mas realmente maravilhoso o livro. E espero que você aqui me siga, dá aquele like, assina, toca o sininho. E se você gosta de livro de mistérios, vamos abrir esse diálogo e conversar aqui embaixo, certo? Tô muito feliz em estar vocês aqui. Eu vou tentar pelo menos essas segundas-feiras manter, porque ler é muito bom, né? É um escapismo, é a melhor forma de desopilar. Você vive em um outro mundo. E, pois é. Então, muito obrigada por me permitir que eu divida os meus amores e interesses com vocês. Te vejo quarta ou sexta, mas se não, com certeza espero vê-lo na segunda-feira que vem. E até então, seja o beija-flor.